Olá, igreja, graça e paz. Juntos novamente aqui para o nosso encontro de oração. Um momento que você tira aí uns minutinhos do dia para louvar, para orar, para agradecer, para interceder pelo outro irmão. Eu recebi uma mensagem muito interessante, até mesmo porque o título é bem desafiador. Diz assim: não tenha medo, tenha fé. É do Ministério Minuto com Deus. E assim diz, em Mateus 8, 23, 26. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Todas as vezes em que formos surpreendidos pelas tempestades da vida, poderemos clamar ao Senhor, porque Ele nos ouvirá e nos salvará. Os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco com Ele. Muitas vezes já ouvi pregadores dizendo que Jesus precisa entrar no barco da sua vida, mas neste caso, Ele já estava no barco. Eles eram seguidores de Cristo, estavam no barco junto com Ele e mesmo assim foram atingidos por uma tempestade. E a Bíblia diz que foi uma tempestade repentina. Existem problemas que parecem que vão nos avisando, que vão chegando, mas às vezes somos atingidos por uma tempestade, por um problema repentino. É a descoberta de uma traição, é o diagnóstico médico desfavorável, é quando chegamos de manhã na empresa para trabalharmos e somos surpreendidos com a notícia de que fomos dispensados e que a partir daquele dia estamos desempregados. São tempestades repentinas que tiram o nosso chão e nos fazem ter medo. Aquela não era uma tempestade qualquer, mas o texto diz que era uma tempestade violenta. Aqueles homens eram pescadores, acostumados com a fúria dos ventos e das ondas, mas mesmo assim tiveram medo, porque as águas começaram a inundar o barco. Uma coisa é passarmos por uma tempestade no conforto de uma casa bem estruturada, olhando pela janela a força dos ventos. Outra coisa é quando somos diretamente atingidos pela tempestade. Mas embora os discípulos tenham ficado com medo, a atitude deles revela que eles tinham confiança em Jesus. Eles não tentaram vencer a tempestade sozinhos. Pelo contrário, quando perceberam a intensidade das ondas e a força dos ventos, eles foram até Jesus. Assim também deve ser conosco. Antes que o barco afunde, você pode ir até Jesus e clamar a Ele para que haja em seu favor. Tem pessoas que esperam até as últimas consequências para correrem até Deus. Chegam quase ao fundo do poço, chegam quase a perder família. Mas ao primeiro sinal de chuva, você pode correr para os braços de Cristo e dizer: Senhor, me salva, pois estou em perigo. Diga a Ele: Jesus, esta tempestade é grande demais para que eu possa controlá-la com as forças do remo ou para que eu use a propulsão das velas ao meu favor e continue determinando o rumo do meu barco. Toma, Senhor, o controle da minha vida, não deixa que eu morra nessa tempestade. E antes de fazer o milagre, Jesus disse que eles tinham uma fé pequena. Assim como eu e você, aqueles homens tinham seus problemas, seus momentos de dúvidas, de incerteza, mesmo que estivesse caminhando com Jesus. Às vezes sentimos que a nossa fé é tão pequena, mas mesmo assim não precisamos ter medo, pois Jesus disse que ainda que a nossa fé fosse pequena comparada a um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover os montes, ou seja, podemos receber grandes milagres. Isso porque não tem a ver com o tamanho da nossa fé, mas com o tamanho do Deus a qual servimos. Amém? Então eu te desafio a fazer essa seguinte pergunta para o seu coração: você tem fé? Você tem medo? O que você vai deixar imperar aí sobre a sua vida? Sua fé ou seu medo? Temos vários pedidos de oração essa semana, vários pedidos, muitas pessoas passando por lutas,
na questão da saúde, de enfermidade. Nós temos a Claudelise, ela pede pelo Dr. Elias, que precisou ser transferido de Manaus para São Paulo. Ele é um missionário, ele está com Covid. Seguimos em oração pela nossa querida Maria Helena, ela continua hospitalizada. O Marcos Nascimento pede oração pela sua irmã e cunhado, que testaram positivo para Covid. E também pelo seu pai Marcos Manuel, que está ruim e também está com suspeita de hepatite. A Vanessa Shinzato pede pela sua mãe Cleusa Romani. O Lucas Silva e o Renê, nós vamos orar por essas duas vidas para a libertação das drogas. O Lucas é um jovem de apenas 14 anos. O Renê é filho da nossa querida irmã Jimena. Também vamos continuar orando ali pelo Luiz Fernando. Ele perdeu seu pai. A Rose e o Leonardo, eles perderam a tia em Rondônia. A Nancy, ela pede que toda a igreja ore pela Ivete, ela perdeu seu esposo, seu filho. A Claudelise, também nossa missionária, ela pede pela família do missionário Felipe, que faleceu. A nossa irmã Graça pede oração pelo seu cunhado Jorge, ele está com Covid, seu estado é grave. A Luciana Bozelli pede oração pelo pastor Artemio, ele também está com Covid, seu estado é grave. A dona Mariana, nossa querida dona Mariana, que é da igreja, ela também pede pelo seu filho, Marco Antônio, ele amputou dois dedos do pé. Vamos orar também pelo pastor Wagner Vailate, da igreja Boas Novas. Ele precisa de um atendimento mais delicado, ele tem um problema renal, está aguardando esse procedimento. Quantas vidas passando por luta. Hoje também é dia de agradecermos ao nosso Deus pelo dom da vida. A Marina Meleiro completa mais um ano de vida, a Silvana, a Ana Paula, que trabalha lá com a doutora Márcia. Todas essas pessoas estão comemorando mais um ano de vida e nós somos gratos a Deus pela vida de todas elas. E quero também orar aí por você. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual que é a sua tempestade, mas eu desafio a você a crer num Deus de milagre, a crer nesse Jesus bom, que acalma o vento, que acalma o mar, que acalma as ondas. Ele também vai acalmar o seu coração e você vai conseguir passar por essa luta, passar por esse mar tão em revolto, para conseguir e alcançar do outro lado ali a sua vitória. Não porque somos merecedores, mas porque nós temos um Deus bom, cheio de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de perto e não um Deus de longe. Quero agradecer, Pai, porque mesmo tendo uma fé, às vezes tão pequena, como o tamanho de um grão de mostarda, ainda assim o Senhor age em nosso favor. O Senhor usa essa pequena fé, Pai, e faz com que grandes milagres possam ser operados na nossa vida. Por isso, Pai, eu entrego cada pedido aqui mencionado. O Senhor conhece a história de cada um. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja no barco com cada um deles, dando ordem ao vento e ao mar para se acalmar. Eu agradeço pela vida das pessoas que estão aniversariando na data de hoje. A cubra, Senhor Jesus, a cubra com a tua mão de bênção, com a tua mão de cura, com a tua mão de vitória. Dê a cada uma, Pai, dê a cada uma um ano feliz, um ano de bênçãos, um ano de saúde, anos de prosperidade e de alegria. Eu peço também, Senhor Jesus, que o Senhor seja com a nossa igreja, que o Senhor esteja protegendo, Pai, os nossos membros, os seus respectivos familiares, fazendo, Pai, com que a nossa igreja consiga, mesmo em tempos tão difíceis, tempos em que o mar está revolto, Pai, mas que ainda assim o Senhor está conosco e a sua igreja pode prosseguir, alcançar vidas, transformar vidas, levar a tua palavra, levar, Pai, o teu amor. Pai, não nos desampare, que cada um que neste momento está orando comigo possa ter o seu coração sempre transbordante
de fé e nunca de medo. É a oração que eu faço no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite e no domingo aguardamos vocês para a nossa celebração presencial. Fiquem com Deus.